este debate online promovido pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, com o apoio da Agência Eclésia. Eu sou Otávio Carmo, jornalista da Eclésia. Saúdo os nossos convidados que se juntam a nós hoje, os três oradores com várias perspectivas que se fundem, vou-lhe chamar assim, num estaleiro de esperança. Agradeço a presença do professor João Duque. Muito obrigado, boa tarde. O padre Luís Miguel Figueiredo Rodrigues, diretor da faculdade. Muito boa Muito tarde. obrigado. E o professor doutor também Vítor Novaes, da Faculdade de Teologia da Universidade Católica, que eu também saúdo. Boa tarde. Olá, boa tarde. Nós temos aqui especialistas de domínios que vão ser necessários para ler esta magnífica Humanitas, Leão XIV, a pós-humanidade, as práticas eclesiais no ecossistema digital e a ética da esperança cristã. Sou também quem se vai juntando a nós através da transmissão no Facebook. A justificação para este encontro é evidente. Na última segunda-feira ficamos a conhecer a primeira encíclica do Pontificado de Leão XIV. Ele, desde o início do seu pontificado, tinha prometido seguir o caminho de Leão XIII na reflexão sobre a doutrina social da Igreja, e esse é um dos pontos que queremos falar hoje. Esta é, efetivamente, uma encíclica de doutrina social. Ela aborda a questão da inteligência artificial, mas mais do que propriamente um documento técnico sobre a IA, ela é um documento sobre o pensamento que a Igreja tem, o pensamento social cristão, que adapta esse pensamento ao grande desafio, um dos grandes desafios do século XXI, como é a inteligência artificial. Eu começo, para também dar a palavra a quem a deve ter, começo por lembrar que nesta primeira encíclica de Leão XIV, a definição de humano, isso parece muito importante para lançarmos a nossa conversa, não é um dado a ser otimizado, como acontece com a tecnologia, mas a fundação toda é ética. A encíclica descreve uma humanidade magnífica, magnífica humanitas, mas também ferida, e alerta contra o risco de eliminar a fragilidade. Leão diz mesmo que o limite é o lugar onde o humano amadurece. Começo por si, professor João Duque. Como é que a Igreja pode propor esta maturidade espiritual e até a vida teologal, se quisermos olhar para as virtudes no seu todo, propondo a uma humanidade hipertecnológica que esta maturidade depende da aceitação da ferida e da finitude, quando vivemos num tempo que canoniza a perfeição algorítmica? Exato. Sim, boa tarde. Então, de facto, diríamos, é o tópico talvez central desta aplicação da doutrina social da Igreja. De facto, a encíclica é uma encíclica essencialmente de doutrina social. Aliás, as duas principais do Papa Francisco também eram, e muitas dos papas últimos têm sido, e esta é insistentemente de doutrina social da Igreja. Aliás, começa com uma espécie de, de, de uma hermenêutica, uma interpretação mesmo da própria doutrina social da Igreja, e com a tese fundamental de que a doutrina social da Igreja acompanha os tempos, é dinâmica, é uma aplicação do Evangelho na dinâmica dos tempos. E tal como o Papa já tinha dito, de facto, no início do seu pontificado, até um bocado em sintonia com a escolha do próprio nome, não é? Iria dedicar de forma especial a esta dimensão da doutrina social no contexto contemporâneo em que ele considera ser o fenómeno da inteligência artificial, de facto, o fenómeno mais marcante. Aquilo que referiu agora introduz talvez o tópico mais específico, diríamos, do que é o impacto da inteligência artificial, da tecnologia em geral, mas a inteligência artificial é talvez assim, a sua manifestação, enfim, mais radical neste momento, sobre a questão social e sobre a questão do humano. Nós diríamos que salientar a positividade da ferida humana não passaria talvez pela cabeça ao Leão XIII, na altura em que enfrentava precisamente a Revolução Industrial e que, em certa medida, se dedicava era a nós cuidarmos das feridas humanas e das feridas provocadas por essa Revolução. Mas, estranho, talvez, e paradoxalmente, as coisas foram-se desenvolvendo de tal modo que, de facto, chegámos a um momento em que parece que criámos a esperança de atingirmos uma humanidade sem feridas.
atingir uma humanidade perfeita não é problemático, diríamos, até pode corresponder ao Evangelho, mas a interpretação dessa perfeição é que é o problema. E nesse sentido, o cerne da questão, de facto, da defesa da humanidade, de uma certa concepção de humanidade, evidentemente, e é uma concepção de humanidade, por acaso, bastante condizente com a concepção evangélica, ou com a concepção da revelação do ser humano em Jesus Cristo, mas enfim, já chegaremos talvez a isso depois mais explicitamente, encontra neste momento, diríamos, da nossa história, o seu cerne precisamente nesta dimensão da vulnerabilidade e fragilidade do humano. É talvez uma das consequências mais interessantes do desenvolvimento tecnológico contemporâneo, é nós chegarmos à conclusão, finalmente, que aquilo que nos qualifica e que é o mais profundo de nós próprios é precisamente esta dimensão da vulnerabilidade e da fragilidade humana, e não, enfim, as nossas grandes capacidades com as quais construímos a história. Tudo isso faz parte de nós, evidentemente, mas talvez não seja o nervo daquilo que nos distingue de tudo o resto. Nós vamos fazer uma primeira ronda para ouvir uma primeira impressão de todos os oradores de hoje. Professor Luís Miguel Figueiredo, a Laudato Si abriu um novo campo da doutrina social da Igreja. E parece-me que é possível dizer que esta Magnifica Humanitas também está nessa linha de abertura de um campo, ainda muito em diálogo, porém, com temas que Francisco tratou no seu documento de 2015. Um deles, em particular, por onde eu queria começar, tem a ver com o risco da insustentabilidade digital, vamos chamar assim. Ou seja, quando Francisco falava de ecologia integral, dizia que isso se aplicava a todos os âmbitos da existência, da relação com a natureza. Leão XIV, aliás, nesta encíclica, fala de uma ecologia da comunicação, que é um tema muito interessante para mim como jornalista e que acho que é interessante para qualquer pessoa que nos esteja a ouvir. Mas, percebendo que a IA não é uma solução mágica, ainda há pouco falávamos com o professor João Duque, nem para resolver os problemas históricos da humanidade e dos seus limites, talvez que ela exige uma enorme infraestrutura planetária. Com base nos alertas que Leão XIV vai repetindo e que já vem de antes da implementação de um paradigma tecnocrático, critérios de ecologia integral é que são necessários para que o desenvolvimento da inteligência artificial não venha a agravar a crise ecológica, mas também a crise social e humana em que vivemos. Sim, muito boa tarde a todos. De facto, a pergunta que eu coloco é muito pertinente porque o Papa, nesta encíclica, presta uma grande atenção exatamente à crise climática que está associada ao desenvolvimento tecnológico. Efetivamente, uma das características que está muito presente no desenvolvimento das tecnologias é que elas tendem a ser cada vez mais leves, os dispositivos cada vez mais pequenos, mais, mais, mais pequenos, cabem no bolso, cada vez têm mais memória, precisam de menos cabos, o que nos pode criar a sensação de que a inteligência artificial está nas nuvens. Mas não. A inteligência artificial, para funcionar, a tecnologia no seu todo para funcionar, precisa de grandes recursos físicos, desde logo os recursos que saem da mineração, as terras raras, os materiais para fazer os diversos componentes, e eles têm que ser extraídos de algum lado. Os grandes centros de processamento de dados estão em algum sítio, e aí consomem energia, consomem água, e aqui é um grande problema, a questão da refrigeração. Por isso o Papa alerta exatamente para que este desenvolvimento tecnológico tenha o seu expoente máximo na inteligência artificial, ainda que nós não vejamos diretamente. Sabemos que quando fazemos uma pergunta a uma máquina de inteligência artificial, quando utilizamos estes recursos, estamos, ainda que para nós sejam desmaterializados, em algum sítio eles estão digamos assim, a utilizar, a utilizar esses recursos naturais. Por isso o Papa alerta que o desenvolvimento tem que ser sustentável para todos. Não pode, e ele depois faz essa distinção, não pode um norte mais desenvolvido tecnologicamente viver à custa de, digamos assim, de um sul que está a ser explorado. O mesmo o que se diz com os recursos naturais, diz também com os recursos humanos. Não podemos pactuar ou estar tranquilos diante de uma tecnologia que, para trazer benefício para alguns,
falo à custa do sacrifício de muitos, que veem as suas terras estragadas, veem os seus climas completamente desrespeitados, eles próprios são, digamos assim, não queria usar a palavra escravizados, mas são tratados sem Oh, dignidade necessária no seu encíclica, posto. A encíclica diz permita, isso. a encíclica fala em novas formas de escravatura, portanto isso é claríssimo. Sim, sim, fala isso. Ou seja, não podemos ter uma visão, digamos assim, tão pouco atenta que não permita perceber que para alguns usufruírem dessas tecnologias, outros estão a ser atacados na sua dignidade mais básica de ser humano. E depois o Papa também nos alerta para uma questão que é a tecnologia em si não é neutra. A tecnologia, digamos assim, permite uma utilização que humaniza, que ajuda, que cura, que conecta, mas também permite uma utilização que divide, que descarta e que gera novas gerações injustas. Pensemos, por exemplo, nos dados sobre os quais a inteligência artificial labora. Quem os coloca lá? Quem é dono deles? Para que alguns tenham benefícios, quantos se viram privados dos seus direitos, viram os seus dados instrumentalizados, viram os seus dados, digamos assim, postos ao serviço de outros, sem que eles tenham nenhum benefício com isso. Antes, pelo contrário, são vilipendiados na sua identidade e na sua dignidade. Por isso, o Papa diz-nos a certa altura a certa altura, que é no número 84, não é verdadeiro progresso o que aumenta o bem-estar de alguns, degradando os ecossistemas, descarregando os custos nas comunidades mais vulneráveis ou prejudicando as condições de vida de quem virá depois de nós. Portanto, esta solidariedade atual entre o mundo global e entre gerações é uma nota a ter em conta se quisermos ter efetivamente uma tecnologia seja usada e habitada de modo humano. Sim, senhor. Muito obrigado. Professor Vítor Novaes, nós antes de começarmos a gravar estávamos a dizer que falar da Magnifica Humanitas como uma encíclica sobre a inteligência artificial é bastante limitador. Ela insere-se numa longa tradição de todos os pontífices anteriores, com exceção de João Paulo I, por motivos óbvios, de assinalar o aniversário da Rerum Novarum. E ela é publicada simbolicamente quando a Rerum Novarum completa 135 anos. O que eu perguntava, olhando para o 110, este número 110, diz-nos, introduz um conceito de desarmar a inteligência artificial, que só se poderia aplicar com o desenvolvimento da inteligência artificial. Sobretudo, há uma coisa que eu gostaria de ouvir comentar desde já, tendo em conta o seu saber sobre esta matéria da doutrina social da Igreja, que tem a ver com o desenvolvimento. O Papa diz que faça o desenvolvimento dos sistemas de armas autónomos e letais. A encíclica rejeita a teoria da guerra justa, e maiormente no contexto desta algoritmização da guerra, em que as decisões são tomadas de forma autónoma, sem intervenção humana. Há outro alerta que é importante e que eu liguei a este, que é a questão do realismo, pode dizer, do falso realismo político, que normaliza a guerra como inevitável e a pessoa a um mero alvo de dados. Eu pergunto se esta reflexão de doutrina social da Igreja era absolutamente necessária para o mundo de hoje e se ela contribui de forma relevante para o debate que estamos a ter sobre estas matérias. Então, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite e começava por dizer que eu considero tremendamente importante e decisivo toda esta referência que o Papa faz precisamente aos princípios da doutrina social. Às vezes a nossa sensação poderia ser só uma leitura mais parcial. Eu acho que é bom que essa reconstrução da Jerusalém que ele sugere tenha esses fundamentos. E os fundamentos estão precisamente nesses princípios. Aquilo que é uma grande preocupação da encíclica é, sobretudo, esta questão de procurar ela que o Evangelho em cada tempo, o Evangelho que é uma força, em cada tempo essa força tenha uma forma muito específica. E, no fundo, estes princípios da doutrina social da Igreja, falámos do princípio do bem comum, da destinação dos bens universais, da subsidiariedade, da solidariedade, todos esses princípios da justiça social são condição prévia
para que a sociedade possa ser magnífica. A ocultação ou a incapacidade de exprimir esses princípios em cada tempo, na vivência daquilo que é o possível, obviamente, é isso que tem tornado a sociedade ferida, a sociedade egoísta, a sociedade de muitas formas. E, de facto, o Papa, nesta questão, diz que não há guerras justas. As guerras fazem sempre vítimas e o caminho da guerra tem que ser sempre evitado através da diplomacia e através de outros canais que devem ser encontrados e têm que ser encontrados para que a humanidade possa efetivamente prosseguir, ser bela, ser magnífica, porque não só respeita e dá forma ao Evangelho neste tempo, como prepara-se convenientemente para acolher aqueles que virão depois de nós. E é neste sentido que também o Papa fala desta questão de desarmar a inteligência artificial. É muito curioso que no número de 110 ele diz algo que eu considero muito importante para nós entendermos a encíclica. Diz ele que a inteligência artificial tem de ser subtraída aos monopólios. Ela tem que ser discutida, contestada e, portanto, também habitável. Ora, esta perspectiva, no meu entender, é muito oportuna, porque ela vem colocar aquilo que já há momentos o professor Luís falava, precisamente em questão os monopólios, vem colocar em questão esta guerra conduzida pelos algoritmos, onde é que, de certa forma, também emerge a possibilidade profundamente inquietante de se matar muitas vezes sem olhar o outro. Trata-se de uma violência técnica que acaba por se distanciar muito e, aparentemente, de alguém que mata e parece não ter culpa. E a encíclica procura desmontar criticamente essa visão. Neste domínio da guerra, o Papa Leão XIV percebe, no meu entender, que o problema não é apenas militar, é também antropológico. E quando a decisão letal é entregue a sistemas automáticos, a vítima deixa de ser rosto. Ou acabamos aqui por esquecer aquilo que Levinas também referiu quando o outro se apresenta como uma epifania. E no rosto do outro, para além dos traços físicos, não podemos deixar de contemplar Deus, o totalmente outro. E que se apresenta nesse vulnerável e nesse infinito, e colocando-se numa certa posição de responsabilização por esse rosto. Ora, com a questão da guerra que de certa forma acontece de forma anónima. Alguém decide, mas é longe. Alguém dá a indicação, alguém programou, mas isso é de forma invisível. O responsável parece não ter rosto. Ora, quando isto acontece, obviamente que a humanidade deixa de ser magnífica e aparecem tremendos problemas. E a guerra vai sendo reconhecida como uma tragédia humana e também uma tragédia profunda. O problema, no meu entender, torna-se ainda mais profundo, sobretudo quando a técnica e a utilidade começam também a substituir a responsabilidade humana. Já não são um conjunto de dirigentes que decidem as ogivas, já não. É alguém que, à distância, consegue determinar. E há aqui uma conclusão, um ensaio muito interessante sobre a massificação da ideologia utilitária, Nuccio Ordine, afirma uma coisa que diz ele que neste universo do utilitarismo um martelo vale mais do que uma sinfonia, uma faca até vale mais que um poema, uma chave inglesa vale mais até do que um quadro, porque é fácil perceber-se a eficácia de um utensílio, mas é cada vez mais difícil para quem serve a música, perceber para que serve a literatura ou a arte. Ora, nós hoje estamos num campo onde é mais fácil perceber a utilidade da IA, mesmo neste campo e neste domínio da guerra, do que para que servem as emoções humanas, o seu propósito do mundo. Matar não é, não será nunca o caminho para uma humanidade magnífica. E por isso é que ele diz
claramente que é preciso então desarmar esta IA, tirar-lhe este rosto concreto desta IA que não tem de ser negada, tem de ser, sobretudo, regulada e orientada para quê? Lá vamos nós, para aqueles princípios que fundamentam a doutrina da Igreja. Uma IA é desarmada quando está ao serviço do bem comum, da solidariedade e da justiça. Penso que, desta forma, abre-se aqui uma possibilidade para nós enfrentarmos um caminho completamente diferente. Obrigado, sim, e realmente é uma das reflexões mais importantes desta encíclica. Professor João Duque, a encíclica lembra que estes sistemas de inteligência artificial procuram copiar a nossa humanidade, mas carecem de corpo de história relacional, carecem do peso da responsabilidade moral, que é um dado importante. Há uma reflexão relativamente longa e detalhada de Leão XIV sobre o transhumanismo, o pós-humanismo, que são, pergunto-lhe, desafios importantes para a teologia católica. Porque aqui, em última instância, para simplificar muito a minha pergunta, é qual é o lugar da alma neste processo? Se nós nos fundimos com uma máquina. Exato. Aliás, é interessante que a encíclica fala pouco da alma e fala mais do corpo, e eu até colocaria a questão mais premente, qual é o lugar do corpo no meio disto, Sim, porque é verdade, a porque nossa alma, exato, a alma do humano reside em grande parte, talvez essencialmente, na sua corporeidade. E é interessante porque nos debates, mesmo científicos, que hoje estão a ser elaborados, da distinção entre as máquinas inteligentes e a inteligência humana propriamente, o processo de inteligência, um dos grandes tópicos dessa distinção é precisamente a corporeidade do humano. A corporeidade humana que depois está vinculado àquelas categorias com que iniciámos, as categorias da fragilidade também, da vulnerabilidade e tudo isso. E eu diria que é precisamente aí que se situa a alma do humano, ou seja, o significado do humano. É claro que nós sabemos que a inteligência artificial está a ser construída, ou melhor, as máquinas inteligentes estão a ser construídas à imagem e semelhança, ou seja, como espelhos dos humanos, numa tentativa de aproximar da inteligência humana e, claro, até há expectativas de conseguir atingir certos níveis de consciência. O professor Arlindo Oliveira fala dessas possibilidades através dos desenvolvimentos computacionais diferentes, mais simbólicos, etc. Questões técnicas, mas que estão sempre no mesmo, diremos, na mesma orientação de uma inteligência de máquina que imita por completo a inteligência humana. Os leitores têm tendência para perceber a inteligência artificial exclusivamente como espelho dos humanos. É claro que já nessa dimensão, ao ser espelho dos humanos, vão ser espelho de tudo, do bem e do mal dos humanos. O problema que aflige na inteligência artificial é precisamente eles tornarem-se espelho de todos os problemas também dos humanos, também de todas as possibilidades dos humanos. Talvez aqui esteja também um grande problema, em que medida nós não seremos capazes de desenvolver, de facto, uma inteligência artificial que, admitindo nós, não é ela que vai admitir, evidentemente, admitindo nós que seja um outro modo de inteligência, uma inteligência de máquinas, com a qual nós estamos destinados, salvo seja, a conviver, inevitavelmente, um tipo de inteligência que vai marcar muito a nossa compreensão dos humanos, sem dúvida, mas abandonando de vez, talvez, enfim, o desejo, a ânsia de a transformarmos numa espécie de humano, ou de segundo humano, construí-la sempre à imagem e semelhança do humano. Porque isso vai levar, e esse é o problema, é um dos cernes da encíclica, a que depois passemos a compreender o humano à imagem e semelhança das máquinas inteligentes. E, portanto, mesmo quando depois se aplica no campo social, no campo do trabalho, o grande problema depois é nós configurarmos a humanidade como se fossem máquinas. Mas esse é um problema que não é só o problema, diríamos, de quem tire proveito disto e que possa levar a humanidade a ser tratada simplesmente como máquinas, é cada um de nós próprios, no desenvolvimento do nosso convívio com o ambiente em que vivemos, que é o ambiente já marcado pelas máquinas inteligentes, nos começarmos a perceber a nós próprios simplesmente como máquinas.
que depois traz muitos problemas. Seremos máquinas sempre, eventualmente, menos potentes do que as verdadeiras máquinas, e isso pode levar a uma certa, até uma certa depressão da humanidade, incapaz de concorrer com as máquinas, porque não é uma máquina tão perfeita como as máquinas são. E o grande erro é partirmos do pressuposto que nós somos máquinas. Mas esse é um dos grandes problemas do efeito da inteligência artificial sobre o nosso cotidiano, nomeadamente sobre o cotidiano das novas gerações que vão crescer com ela, e sobre o cotidiano educativo. Se depois também vamos educar máquinas, simplesmente. Não é um problema completamente novo, mas é um problema que agora se torna bastante mais explícito. Mais uma vez, eu diria, esta é uma oportunidade para pensarmos que nós humanos temos caminhos que não são os caminhos das máquinas e que as máquinas nunca conseguirão percorrer, e é esses caminhos que nós temos que percorrer e aos quais temos que nos dedicar e deixar aqueles que as máquinas podem percorrer para as máquinas. E as máquinas que o façam e certamente o irão fazer melhor que nós. É a primeira vez na humanidade, talvez, que estejamos perante a necessidade destas decisões, que são decisões importantes, mas implica percebermos com o máximo de clareza possível o que somos nós verdadeiramente, que as máquinas não são, e eventualmente também que os animais não são, mas isso já são outros campos, diríamos assim, de comparação. Este desafio antropológico nunca o tivemos tão premente na história da humanidade. A resposta a quem somos nós, para depois nos adequarmos verdadeiramente àquilo que somos. A teologia, como é evidente, está no cerne do furacão, como é lógico. Sim, muito obrigado. É realmente um desafio, até por isso também passo a palavra ao professor Luís Biel Figueiredo, porque sei que estes temas, em particular, agora falamos, por exemplo, do impacto nas novas gerações. Sei que é um tema que também que está a peito. No número 140, o Papa propõe um jejum de inteligência artificial. Parece uma intenção um bocado excessivamente piedosa, porque a coisa é bem mais complexa do que isso, mas lá chegaremos. Mas, sobretudo, o que me interessa é aquilo que ele diz no 146, a higiene da atenção. Isso parece-me algo muito mais profundo. O professor João Duque dizia que estamos a alterar o modo de nos relacionarmos com o mundo, com os outros, mas com a forma como aprendemos, como nos expressamos. O nosso tempo de atenção, o tempo de atenção, sobretudo das novas gerações, é muito mais reduzido, do que eu me apercebo, até pela minha experiência como pai. Esta higiene de atenção de que o Papa fala é uma forma também de resistência, e sejamos honestos, contra um mercado um sistema que mercantiliza a nossa atenção, mercantiliza o nosso tempo, o nosso olhar, e também de que forma, até olhando para o pensamento teológico e para a tradição espiritual, porque é uma dimensão importante disto, recompor a capacidade de silêncio e de encontro real. Sim, de facto, a pergunta de fundo que se calhar esta encíclica nos ajuda a colocar de uma forma mais densa e mais significativa já não é perguntar se a inteligência artificial funciona ou até onde é que ela pode chegar, mas sim se ela está a humanizar, se ela está ao serviço da casa comum, a respeitar a casa comum, a respeitar os pobres e por aí adiante. Por isso, se a inteligência artificial nos estiver a humanizar ou a desumanizar, vai ser um recurso, é um instrumento. E como qualquer instrumento, precisa ser usado, deixem-me usar a expressão, por medida humana. Daí o jejum ser importante. O jejum digamos assim, o contraponto à gula, não é? Em que a gula mais não é do que comer mais do que aquilo que a pessoa precisa, mais do que aquilo que ela precisa para viver, não é? E o jejum leva-nos a tomar consciência de que quem somos, e, acima de tudo, das nossas reais necessidades. E jejuar implica eu abdicar alguma coisa para mim em função do outro. O jejum tem sempre esta componente de privar-me de alguma coisa para poder partilhar com o outro. Daí que jejuar, em termos de utilização das tecnologias, pode ser uma medida profilática. Vou jejuar, não vou utilizar para não perder competências mentais, por exemplo, e relacionais. Isso é importante. Mas também é importante eu tomar consciência de que eu diante da máquina, ou com uma exposição excessiva à máquina, eu posso deixar que ela eduque a minha vontade e o meu desejo. Eduque, salvo seja, sim, agora é isso, que eduque, que me ensine a desejar coisas que não são boas, humanamente falando, que não me dignificam como ser humano. Por isso, o jejuar tem como consequência educar para esta liberdade.
no fundo, educar para fazer aquela experiência de que, sem estar conectado e em permanente interação com a máquina, eu continuo a ser humano e até digo mais, sou mais humano. Aquilo que há um bocadinho o Sr. Professor João Duque falava, quer dizer, deixar para a máquina o que ela pode fazer e concentrar-me naquilo que é especificamente humano. O jejuar é exatamente este exercício, concentrar-nos naquilo que é especificamente humano. O Papa dá alguns exemplos que podem parecer muito simples, mas que na sua aplicação ajudam-nos a descobrir coisas importantes. O não ter os dispositivos digitais na hora da refeição, o tirar um dia ou parte de um dia sem estar conectado por dispositivos digitais. Isso pode parecer uma coisa muito simples, eu até diria uma coisa que pode até soar ingênuo, mas é só fazer a experiência que nós percebemos exatamente que nesse momento nós estamos a recuperar competências e vivências que são boas para nós e que nós estávamos a esquecer. E daqui a pouco tempo, recordámos-nos todos, tivemos aquele apagão e ficámos sem energia. E é interessante que nos dias seguintes, muitas famílias comentavam que há imenso tempo que não tinham falado tanto, tinham-se divertido, claro, havia sempre aquela questão apreensiva que não sabia o que estava a acontecer, mas que aquilo as ajudou a redescobrir aspectos que para eles eram importantes e que estava esquecido. Se calhar o que o Papa nos diz com estas sugestões é precisamente isto, que nós não precisamos de uma catástrofe para nos focarmos naquilo que é essencial, não é? E ao fazermos este jejum, nós aprendemos a valorizar o que é essencialmente humano e a não delegar o que é especificamente humano na máquina. Dou-lhe um exemplo muito próximo daquilo que é a nossa prática diária de ensino e aprendizagem, a delegação cognitiva. Sim. Hoje é muito fácil fazer com a inteligência artificial aquilo que os meus professores me pediram para fazer para que eu aprendesse. Claro, havia o confronto com o texto, havia a dificuldade de ler o texto, havia aquele momento em que a gente parecia que andava a lutar com os conceitos e eles não pareciam muito claros, mas o que é certo é que aquilo tinha uma dimensão performativa que nos construía por dentro. Ao fazermos um trabalho destes com recurso à inteligência artificial, todo este trabalho que nos molda, que desenvolve as nossas competências, que aprimora as nossas capacidades, não está a ser feito. Por isso, o jejuar de inteligência artificial é afirmar as capacidades do ser humano e que elas continuem a ser digamos assim, desenvolvidas. Porque, em última instância, se nós continuarmos a desenvolver o que é específico do humano, nós não deixamos de cultivar a nossa liberdade. Porque se não tomarmos consciência do que é ser humano, se nos vulgarizarmos no meio desta vida híbrida com a máquina, quando tal, nós não somos livres, estamos a agir permanentemente a estímulos e por isso a ser manipulados e nem damos por ela. Por isso o Papa, a certa altura, fala em ritos de recuperação do humano. Assim, uma espécie de, no bom sentido da palavra, uma espécie de liturgias que nos ajudem a focar, que nos ajudem a centrar no que é importante para o ser humano. Se quisermos até por uma imagem assim um bocado forte, eu diria que a resposta à inteligência artificial são os mosteiros. Claro que não mosteiros no sentido medieval e de fuga do mundo, mas no sentido de disciplina, de silêncio, de ascese, de cuidar o que é importante e não se distrair com o secundário. Por isso, se nós tivermos esta disciplina, eu até diria que o hiperdesenvolvimento tecnológico pode ser bom para nós. Porque nos ajuda a perceber que há coisas que nós não precisamos de gastar muitas energias com elas, porque as máquinas fazem, desculpa repetir a ideia, e cultivamos a nossa atenção e gastamos as nossas energias naquilo que é especificamente humano. Só que isto aqui coloca-nos uma outra questão, que é, eu preciso de uma comunidade que valide estas opções. E o problema é que se eu estou sempre nesta bolha tecnológica, eu não tenho ninguém que valide estas opções. Por isso, quando o Papa fala, e podemos falar sobre isso, se vier a propósito, gostava de falar sobre a sinodalidade. Quando o Papa fala dos grandes princípios da doutrina social da Igreja, ele diz que eles são um teste para a Igreja. O que é muito incisivo, aqueles parágrafos são muito incisivos. E eu diria que nós, comunidades eclesiais, aqueles que têm preocupações espirituais, têm um serviço a prestar ao mundo,
que é este serviço, desta ascese, deste jejum, que mostra que se vive bem e que se vive de uma forma mais humana, mais plena e mais livre, quando nós não nos deixamos maniatar nem manipular pelos dispositivos tecnológicos. Muito bem. Nós, na última ronda, vamos então dedicar, se calhar, a conversa a essa temática que me parece interessante, os desafios para a Igreja. O professor Vítor Novaes, é incontornável falar do trabalho. Nós esperávamos esta encíclica, até pela escolha do nome, como uma espécie de Rerum Novarum do século XXI, e ela, desse ponto de vista, não desilude, porque efetivamente a questão da dignidade, da centralidade do trabalho, não só como forma de ganhar dinheiro, mas na longa tradição do pensamento social cristão, como forma de realizar, promover a dignidade humana, está aqui muito presente. A pergunta é, enfim, aparentemente simples, mas confio na sua sabedoria também para tornar a resposta simples e iluminadora do grande desafio que temos por diante. Mas uma automação massiva, pelo menos no mundo ocidental, naturalmente, e uma inovação que se foca muitas vezes na redução de custos. E a redução de custos, às vezes, é cortar a dimensão humana do salário e automatizar a produção. Os princípios da doutrina social da Igreja são importantes e isto diz a Magnificat Humanitas sobre este momento específico e histórico para garantir que o trabalho continua a ser uma chave essencial na questão social. Otávio, é verdadeíssimo o que acaba de afirmar. E na encíclica nós vemos ali que, no fundo, esta questão do trabalho aparece como uma chave essencial. Não é só desta, mas é de todas as encíclicas sociais. A doutrina social da Igreja vê na questão do trabalho um elemento essencial. Como dizia bem, sendo importante que as pessoas tenham o seu salário por causa da justiça social, esta não pode ser a única nem exclusivamente a questão, porque estas questões do trabalho vão surgindo. Recordo-me há tempos, falando com um engenheiro informático, ele dizia de modo muito linear: pá, Vítor, vai ver que vão surgir outros trabalhos. E eu dizia-lhe que acredito que sim, mas continuamos com grandes desafios, porque estão a desaparecer muitos e que podemos fazer ou continuar com clivagens ainda maior de os mais frágeis, os menos habilitados, aqueles que têm mais dificuldade nesta adaptação de fazerem o seu percurso e o seu caminho. Portanto, aquilo que eu acho como primeiro elemento, e o Otávio já referiu, eu acho que era importante, e eu tenho dito aos meus alunos, ainda quando falámos este ano na moral social sobre o trabalho, não podemos pensar uma sociedade magnífica porque vai encontrar formas para pagar, eventualmente, subsídios a desempregados. Uma humanidade magnífica não pode pensar dessa forma. O trabalho é a dignidade da pessoa. O trabalho dá-nos dignidade. E, portanto, o subsídio é transitório, mas não para pagar a dignidade. E a dignidade não se compra. E perceber esta abertura da importância do trabalho e daquilo que ele significa na vida da pessoa, concretamente, nesta perspectiva também teológica, não só trabalhamos porque desempenhamos bem a função, mas porque nos sentimos colaboradores de Deus na criação. No ensino, na partilha, no conhecimento, ao fazer um carro, ao limpar uma casa, todos nós colaboramos para que esta humanidade seja magnífica. E este ponto eu considero essencial para que mude muito o nosso modo de olhar a questão do trabalho, e neste tempo de grande automação massiva e onde com facilidade se despede e com facilidade também dizemos e tranquilizamos ou podemos anestesiar a consciência que vão surgir outros empregos. Mas, além disto, eu acho que o drama do nosso tempo não consiste só apenas na perda, no medo de perder empregos. Consiste, sobretudo, no risco de perder este sentido humano do trabalho. E poderá ajudar muito uma antropóloga, Jane Goodall, que, a propósito do materialismo das classes ricas, ela disse uma coisa que nós às vezes esquecemos aplicado ao trabalho. Ela dizia, a propósito das classes ricas em todo o mundo:
que elas vão ser a médio prazo insustentáveis. E dizia ela, nós perdemos uma certa sabedoria. Nós já não perguntamos quais serão as consequências deste ato nas gerações vindouras. Em vez disso, nós o que fazemos? Perguntamos como é que isto pode ajudar-me agora. E há aqui um grande hiato entre o cérebro inteligente e o coração humano. O amor e a compaixão. Ou seja, nesta questão do trabalho, falámos muito da automação, falámos muito da inteligência artificial, mas não podemos esquecer o coração. E, neste sentido, a inteligência artificial nós sabemos que pode produzir com mais rapidez, com mais eficiência, ainda há bocadinho dizia para o Luís, mas nenhuma máquina vai vai conhecer a experiência humana de criar, de cuidar, de ensinar, de servir ou construir esperança. Portanto, há aqui desafios enormes que desde a Rerum Novarum, passando pela Laborem Exercens, a tradição da doutrina social da Igreja compreende o trabalho muito a partir desta participação e esta construção da dignidade pessoal, da fundamentação da vida familiar, e que se nos distrairmos ou que se não estamos atentos, nós podemos correr o risco de, com rapidez, isto ser um ideal que já ilumina muito pouco o presente. E eu acho que nesta perspectiva daquilo que nos é pedido hoje, neste trabalho de olhar a inteligência artificial, eu acho que o Papa, a partir daquilo que estava a ler e que fomos lendo, parece-me que este tema da inteligência artificial, que não é só da encíclica, não é tema único, mas que eu acho que é também esta profecia de quem não quer, daqui por uns anos, ir eventualmente atrás de riscos que a humanidade não foi capaz de prever, dos desafios que tinha. E não é estarmos contra a tecnologia, é percebermos que é um tempo muito importante. E esta questão da automatização contemporânea coloca uma questão central à moral social. Quando a eficiência se coloca e se torna o critério absoluto, há o risco sempre de nós empobrecermos o sentido humano do trabalho. Há, no entanto, dimensões fundamentais da experiência laboral que nenhuma máquina vai conseguir replicar. A responsabilidade moral, o cuidado, a criatividade. E por isso é que Leão XIV, nos números 103 a 110, diz que nenhuma automatização pode ocupar o lugar da consciência moral e da responsabilidade. Ora, a encíclica vem, de certa forma, e no meu modo de entender, retomar uma das grandes intuições da Rerum Novarum, onde o capital deve ou tem que estar ao serviço do trabalho humano e nunca o contrário. O lucro, que é importante para as empresas, não pode tornar-se no critério absoluto das decisões económicas, porque a vida numa sociedade, numa humanidade magnífica, é muito mais do que comer. A vida é muito mais do que dominar ou possuir as coisas ou certos bens. A vida numa sociedade ou numa humanidade magnífica é também abertura ao outro. E são tremendos os desafios que nós enfrentamos. E nesta questão, o Papa alerta mesmo do perigo das novas escravidões, que muitas vezes não nos apercebemos ou não tomamos consciência, se calhar apercebemos-nos, mas não está tão permanentemente na nossa mente, daquela escravidão que vem quando utilizamos esta tecnologia, como dizia há momentos o professor Duque e o professor Luís, que estamos a usar, mas usamos aquilo que já escravizou e continua a escravizar alguém, porque não garantimos condições verdadeiramente humanas do trabalho e não estamos assim tão inquietos e tão preocupados relativamente à dignidade laboral. Portanto, a doutrina social da Igreja vem nesta linha da grande consciência
de, no século XXI, continuar fiel ao Evangelho de Jesus. E, portanto, venho recordar aquilo que já se dizia, mas que o nosso tempo com a inteligência artificial tem de dar forma a essa força, dizendo que a pessoa não é nem foi criada para ser uma simples máquina de produção. A pessoa é criada por Deus, tem a sua dignidade para viver em comunhão, na responsabilidade partilhada e na relação com os irmãos. Isto obriga-nos a tomar consciência que temos à nossa frente um mundo cheio de desafios. E se calhar estes desafios e estas transformações não podem dispensar o nosso olhar crítico àquilo que realmente estamos a construir através da economia, através da técnica, destes automatismos, através do trabalho. Há, por isso, no meu entender, a partir desta encíclica, uma questão muito ética para este século XXI. Nós queremos construir uma economia onde as pessoas sirvam as máquinas ou queremos uma técnica que esteja ao serviço de uma vida mais humana? E perante esta interrogação vai ganhar grande sentido e relevância aquilo que já Václav Havel dizia, que a esperança não é a convicção de que algo acabará bem, mas a certeza de que algo faz sentido independentemente do resultado. A Igreja não sabe como será, mas faz bem não deixar esta voz profética de anúncio e denúncia para que possa cumprir numa linha de fidelidade o seu anúncio do Evangelho de Jesus. Muito obrigado. Eu vou improvisar um bocadinho na última pergunta a partir das intervenções, porque houve aqui vários desafios que eu acho que se intercruzam. E peço que falem à vossa vontade, não esperem, acho que agora já estavam mais entrosados para poderem dialogar uns com os outros. Por um motivo muito simples. A minha leitura, humildemente, como jornalista, profissional que acompanha estes assuntos já há algum tempo, é que esta encíclica em particular tem uma diferença de timing em relação à outra. Ela procura antecipar-se às questões. O professor Vítor Novaes agora falava disso. Não espera por uma catástrofe, não espera por uma tragédia de dimensões desproporcionais para alertar a humanidade daquilo que pode acontecer. Acho curioso, aliás, e para quem está a ouvir também através da transmissão, na apresentação, na inédita apresentação pública da encíclica no Vaticano, em que o próprio Papa falou, esteve o cofundador da Anthropic, uma destas grandes empresas de desenvolvimento tecnológico, que muito descontraídamente confessou que quem desenha a inteligência artificial, mais do que desenhar, quase que a planta, porque não sabe exatamente para onde é que ela vai. Há um fator de imprevisibilidade que está assumido e que eu penso que está assumido na reflexão tecnológica, da mesma maneira que tem de ser assumido na reflexão ética, e eu penso que, de certa forma, esta encíclica faz isso. Vamos tentar retomar alguma ordem, mas como eu digo, sinta-se à vontade para falar com os outros, mas o professor João Duque, ainda há pouco o professor Luís Miguel Figueiredo nos dizia que há aqui um conjunto de princípios que o Papa coloca no texto que apresenta como um teste decisivo para a Igreja. Temos falado até agora dos grandes desafios que a humanidade enfrenta e da forma como a Igreja procura também, enfim, responder a eles com a sua tradição e com o seu pensamento, até num olhar contemporâneo, mas é realmente um teste decisivo para a Igreja, a forma como ela se comporta perante esta transformação. Para a Igreja e para a teologia, já agora, porque estamos aqui a falar com teólogos. Exato. Sim, e nesse caso, já agora, como tenho sido pela ordem, para reagir a esta questão, que é uma questão significativa. Também compete à Igreja, em certa medida, recolher uma certa sensibilidade do mundo. A Igreja também não está simplesmente só a ensinar o mundo a partir de uma perspectiva como se fosse de fora. E o que eu acho interessante, quem tem vindo a acompanhar o que se tem escrito nos últimos 3 anos, mais ou menos, sobre a questão da inteligência artificial, verifica que, de facto, em muitos quadrantes, enfim, desde a reflexão mais filosófica até aos próprios, enfim, produtores, diríamos assim, da inteligência artificial, há uma crescente sensibilidade a estes problemas.
muito significativa. Aliás, os que estiveram a apresentar a Anthropic são um caso exemplar, diríamos, de gente que está no terreno e claramente percebe o problema que isto tudo envolve. Tem saído uma avalanche de escritos, para além de alguns documentos e manifestos, sobre a questão ética da inteligência artificial, sobre a questão da regulamentação da inteligência artificial. E eu, nesse sentido, diria que esta encíclica recolhe, diríamos, uma preocupação bastante expandida na humanidade. Nós não podemos dizer que a humanidade de hoje esteja exclusivamente fascinada com a inteligência artificial e que é necessário a Igreja alertar para o problema que aí está. De facto, a humanidade contemporânea está muito preocupada com o desenvolvimento da inteligência artificial. Acontece que, de facto, nós não temos nenhuma instituição mundial que dê corpo a esta preocupação, que reúna esta preocupação e que, em certa medida, represente esta preocupação. E aí sim a Igreja desempenha um papel muito importante, neste caso concreto, a Igreja Católica, porque tem, diríamos, a própria personalidade do Papa, o aparelho também, em certa medida, mas ultimamente até mais a própria personalidade do Papa, dos Papas últimos, acabam por ter transformado nos últimos tempos o papado numa instância mundial, independentemente dos crentes ou não crentes, uma instância mundial da dimensão ética, da dimensão humana, da humanidade. E, portanto, nesse sentido, é provavelmente, digamos, a única autoridade reconhecida para encarnar, neste caso concreto, as preocupações, diríamos, de toda a humanidade. E eu gostava de acrescentar a isso algo que vou percebendo e que as análises sociológicas também o vão revelando. Hoje, cada vez mais se fala que nós estamos já numa era dita pós-digital, e o pós-digital significa não que o digital esteja a desaparecer, antes pelo contrário, está a intensificar-se, mas que ganhamos cada vez mais distância em relação ao digital e distância crítica também. E nas novas gerações isso está a acontecer também de forma crescente. Embora eles tenham nascido já nos ambientes digitais, e nesse sentido nós diríamos, não sabem já o que é viver fora dos ambientes digitais, e para eles é natural viver nos ambientes digitais, mas estão muito mais alerta dos problemas que os ambientes digitais também possam provocar. Sobretudo aqueles que lidam com isso mais cotidianamente. Eu posso falar concretamente de um conjunto de alunos que tenho, que são alunos de uma licenciatura em Ciência de Dados, portanto, são alunos que trabalham com inteligência artificial, diretamente, e que estão a produzir inteligência artificial, e eu trabalhei com eles ainda este semestre uma disciplina, uma cadeira de antropologia digital, e é extraordinário o modo como eles veem a tecnologia e a tecnologia com a qual trabalho, inclusivamente as questões que se colocam a si próprios na elaboração daquilo que estão a elaborar e as consequências que isso tem na humanidade. Portanto, isso eu acho que corresponderá a uma geração que, ao mesmo tempo que estão mergulhados nos processos digitais, tem já um espírito crítico significativo relativamente a esses processos digitais. Isso, francamente, dá-me grande esperança. Acredito que eles vão ter, com os filhos deles, mais cuidados do que nós tivemos com os nossos filhos relativamente à utilização, porque eles próprios vão praticar isso. O jejum, diríamos, dos dispositivos vai ser mais frequente nesta geração, certamente. Assim como nós, noutra fase, diríamos, deixámos de fazer exercício e passámos a ser obesos, e depois a geração seguinte ganhou a consciência do problema da obesidade e faz muito mais exercício, eu acho que vai acontecer o mesmo do ponto de vista do digital e do ponto de vista também de alguns aspectos, diríamos, da inteligência artificial. Nesse sentido, é uma espécie de um ambiente da humanidade que este documento recolhe. Eu diria, o documento em si não tem nenhuma novidade absoluta relativamente à questão ética, nem às questões que estivemos agora a ver ainda do trabalho, não tem, mas recolhe-as todas de uma forma interessante, com a autoridade, que é uma autoridade, a única autoridade, diríamos, que não é formal. Ele tem a autoridade que as pessoas lhe dão, simplesmente, a autoridade própria do Papa, e isso é importante, e neste caso concreto, para nós cristãos, ainda por cima, mostrando em que medida essas grandes preocupações coincidem
com o cerne da doutrina social da Igreja e coincidem, em última instância, com o cerne do Evangelho. Ou seja, há aqui uma sintonia muito interessante entre as preocupações dos nossos contemporâneos, cristãos ou não cristãos, e a perspectiva evangélica fundamental. Eu acho que isso é muito interessante, nós vemos essa proximidade. A Igreja tem, diríamos, uma responsabilidade acrescida enquanto lugar especial do Evangelho, não exclusivo, evidentemente, mas lugar especial do Evangelho, em, de facto, fazer uma interpretação aplicada do Evangelho a este contexto, que por acaso vai ao encontro de todos os humanos de boa vontade que estão preocupados com a aplicação da inteligência artificial aos vários campos. E esperemos que seja assim. O professor Luís Miguel Figueiredo ainda há pouco tinha lançado também esta temática e aludiu à referência que é feita na encíclica à questão da sinodalidade. Sim, de facto, eu não sei quem nos vê e quem nos ouve, que expectativas tinha, mas como recordámos quando foi do falecimento do Papa Francisco e o novo Papa, todos estavam preocupados se a sinodalidade ia ter um impulso, ia de alguma forma abrandar e tudo mais. E claro, a primeira encíclica que o Papa publica, que queramos quer não, essa preocupação eu tinha e fui ver. E de facto, o primeiro impacto que me marcou logo dos primeiros capítulos foi esta forma tão sinodal, sem estar a dizer a palavra a cada parágrafo, não é? Mas tão sinodal como ela como argumenta, como apresenta as questões, como as propõe, mais que apresentar é propor as questões. E depois aquela imagem muito bonita que o Papa propõe, a Torre de Babel e as muralhas de Jerusalém, entre Gênesis e Neemias, é interessante que a Babel uniforme desumaniza, mas a muralha é a pluralidade das famílias, dos membros, com as suas competências, com o seu saber, com a sua profissão própria, que vai construindo a porta, vai construindo a sua parte da muralha. Ou seja, não é uma pluralidade uniforme, é uma pluralidade que respeita a especificidade de cada um. E mesmo o ritmo que vemos, pedir, rezar, falar, ver, é claramente um caminho, ou melhor, é claramente um exemplo do que é a sinodalidade, ou seja, mais do que sinodalidade de slogan ou de manifestação de uma vontade do que há de acontecer, é ela já a realizar-se, não é? E ter uma postura sinodal, ter uma postura crítica no bom sentido da palavra sobre si mesmo, quer dizer, quem faz discernimento, a pessoa, a comunidade, o movimento, o grupo, tem necessariamente que desenvolver esta atitude crítica. Onde é que eu posso ser melhor? Onde é que eu posso ser mais do que ser melhor? Onde é que eu posso ser mais fiel àquilo que é a minha vocação e o meu compromisso com o mundo e com Deus? E depois o Papa, quando apresenta os diversos princípios da doutrina social da Igreja, como há um bocado ouvimos, a primeira parte parece quase uma introdução à doutrina social da Igreja, deixa-me usar a expressão, e depois ele diz, mas isto aqui não é só para os outros, é também para nós. E é um teste para nós. E o Papa diz um ponto que para ele é particularmente caro. Particularmente caro. Por isso, quando nós somos chamados a pensar para que é que serve a Igreja, ou dito de outra forma, qual é a missão da Igreja, e podemos recordar aquela expressão da Lumen Gentium, ser como que sacramento, como que sinal universal de salvação, ela depois quer pelo Papa, pela autoridade que o Papa tem a nível mundial, quer depois para diversas dioceses, movimentos, comunidades, paróquias, e aqui podemos meter as diversas divisões que quisermos, seria interessante que cada comunidade percebesse que tem um papel a desempenhar na perspectiva em que é chamada a ser um lugar habitável, onde, no meio de todas as agressões a que estamos sujeitos, a todas as pressões que de alguma forma nos condicionam, há um lugar seguro, um lugar confortável e um lugar humano onde se pode estar. Eu creio que a Igreja como sacramento, como sinal de salvação, se ela própria for este lugar de acolhimento fraterno, onde quem chega, independentemente da sua proveniência e do seu estado, se sente acolhido e se sente valorizado, a Igreja já está a prestar um grande sinal de diferença e a prestar um grande contributo para a humanização do mundo, entre muitos outros que pode fazer. Eu creio que esta réplica de nós cá dentro
temos que experimentar e viver de acordo com aquilo que achamos que o mundo é chamado a ser, muda muito a perspectiva e se calhar põe-nos mais humildes e por isso mais verdadeiros. Se me é permitida uma interação... Força, claro que sim. Sim. Só aqui, não, eu apreciei especialmente esta pequena passagem, que em si até parece estar fora do tema, em certa medida, porque não toca diretamente na inteligência artificial, mas porque de facto havia, não digo uma contradição na prática, não, mas não era frequente nos documentos, eu pelo menos não conheço em lado nenhum, de haver a consciência explícita da aplicação da doutrina social da Igreja à própria Igreja. Sim. Ou seja, nós sempre construímos a doutrina social da Igreja como um discurso para o exterior. E damos bons conselhos, sem dúvida, diríamos ao mundo, até do ponto de vista da organização, até valorizamos a democracia como o melhor sistema, até aconselhamos à participação de todos, até aconselhamos à justiça, à prestação de contas, como se fala aí explicitamente, mas depois, não sei, ficava um grande silêncio sobre a Igreja não terá que ser o primeiro lugar de aplicação da doutrina social da Igreja. E agora diz-se explicitamente isto. Tínhamos consciência que sim, e também tínhamos consciência que, em alguns casos, diríamos, na própria estrutura da Igreja, haveria algum déficit, diríamos, até haveria eventualmente instituições mundanas, não, eclesiais, com melhor aplicação da doutrina social da Igreja do que, eventualmente, até algumas instituições eclesiais. E, portanto, é importante colocar o dedo neste problema, e eu acho que é uma forma interessante de abordar a questão sinodal. É claro que depois diríamos, o Papa opta, eu acho que justificadamente, diríamos, para não dispersar muito os campos da polémica também, porque nós sabemos que à volta da questão sinodal há sempre alguns tópicos mais polémicos, ele opta por não tocar nesses tópicos mais polémicos, ou seja, quando enumera alguns exemplos de aplicação dos princípios da doutrina social da Igreja à própria Igreja, enumera a prestação de contas, enumera a questão de justiça, enumera a questão de participação, diríamos, são tópicos, enfim, sensivelmente consensuais dentro da Igreja. Opta por não falar na questão das mulheres, por exemplo, é uma opção legítima, alguns hão de criticar essa opção, eventualmente para não desviar também a questão, e opta por não, enfim, tocar numa outra questão, diríamos que fosse um bocadito mais polémica quanto à discussão se a Igreja está ou não nesse campo a aplicar os princípios da própria doutrina social. Professor Vítor Novaes, isto claramente é uma reflexão que eu chamo agora. Eu gostaria de sublinhar já agora, sem querer condicionar a sua intervenção, em particular a reflexão que o Papa faz, e eu agora vou meter num grande buraco, sobre o princípio da subsidiariedade, que é uma das que me chama mais atenção, em que faz este exercício de o aplicar às comunidades católicas. Mas pronto, passo-lhe a palavra e perceber qual é a sua reflexão sobre estes temas. Sobre o princípio da subsidiariedade, eu penso que é uma forma muito importante de desenvolvermos aquilo que pode ser uma humanidade pautada por aquilo que é também a corresponsabilidade. Aquilo que alguém pode fazer não é o Estado, nem são as comunidades superiores que o devem fazer. Portanto, a partir do princípio da subsidiariedade, cada zona, cada associação, cada movimento é chamado e é implicado nesta construção de um mundo que a todos diz respeito. A encíclica fala muitas vezes da responsabilidade partilhada, porque nós não podemos esquecer que o individualismo é uma das características essenciais do nosso tempo e que muito afeta a nossa vida, desde o amanhecer até ao anoitecer, preocupados com as nossas carreiras, com os nossos trabalhos, com os nossos afazeres, e sobra muito pouco tempo para aquilo que é, muitas vezes, ou que são inúmeros os desafios da comunidade. E, portanto, a encíclica vem dizer que não há sociedade nenhuma que funciona bem onde cada um está centrado no eu, ou quando muito, alarga a esse pequeno nós que é a sua própria família nuclear. E este princípio vem dizer que
cabe aos vizinhos, cabe às associações próximas que, diante desses desafios, devem, efetivamente, colaborar na construção de um mundo diferente. E, ao mesmo tempo, também, com ele, desafia a que o Estado ocupe também o seu lugar. Em nome de pretensos populismos, sobretudo nas proximidades àqueles tempos de eleições, que é sempre o tempo da sedução, onde é preciso fazer muita coisa próximo das populações para que os votos possam acontecer em determinado partido. O princípio é muito claro, que o Estado nunca deve suprir aquilo que a comunidade próxima é capaz de resolver. E, portanto, diante disto, aquilo que temos é uma humanidade que não é construída à custa do esforço dos outros, mas é desta responsabilidade partilhada. Eu acho que é tremendamente desafiador, é tão cristão e é tão crente esta dimensão da partilha, porque às vezes falávamos da partilha e quase sempre, ou melhor, a forma mais frequente de associar é sempre nos bens materiais. O princípio da subsidiariedade vai mais longe e não tem de excluir essa hipótese, mas diz que há uma partilha muito maior da comunidade próxima que não deveria estar desatento. E é nessa linha que aparece toda essa cultura da atenção, esse cuidado e essa proximidade. E é aqui que percebemos a grandeza da humanidade e que as máquinas não são capazes de certa forma, suprir esta que é uma grande lacuna, está bem? Sim, senhor. Muito obrigado. E vou aproveitar para saudar as pessoas que nos vão acompanhando no Facebook. Para uma última ronda, vou inspirar-me aqui numa das questões que apareceu, desde logo dando um esclarecimento. O debate de hoje tem 3 teólogos, porque é uma iniciativa promovida pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, que, assumindo a responsabilidade da sua missão, entendeu que era importante apresentar desde já uma reflexão sobre a nova encíclica. Mas a pergunta é interessante, foi feita por Nelson Portela, e que aliás agradece agora as várias intervenções, que é um problema que se põe em todos os documentos pontifícios. Há um nível de recepção, digamos assim, mais reflexivo, intelectual, se quisermos, teológico, que compete a especialistas, e é uma pergunta que eu faço a cada um e peço uma resposta o mais breve possível, embora tenha de elogiar o vosso poder de síntese, porque realmente tem sido muito especial ouvir-vos. Como é que se faz esta encíclica descer ao terreno? Quer dizer, para as comunidades especificamente, mas também para a sociedade, que ela seja perceptível numa linguagem que seja estimulante para quem a ouve. Deixo o critério para quem quiser começar. Sim, eu não sou o mais indicado, certamente, tenho alguma dificuldade com o terreno, mas. Eu aproveito para fazer um desabafo. Levei um puxão de orelhas de um teólogo de quem sou muito amigo, porque numa conversa com uma teóloga bem de família, disse que às vezes, por ser mãe, por ter uma vida mais ligada ao dia a dia, ao concreto, pode fugir às vezes na sua reflexão de uma certa abstração a que a teologia tende. E depois recebi uma mensagem muito carinhosa a dizer que gostei muito da tua conversa, mas olha que nós também temos uma vida concreta, atenção. E é bom ter isso em consideração também, mas peço desculpa Não, pela não. interrupção, mas é só para poder partilhar isso. Não, não, sem dúvida. Eu também tenho uma vida concreta, como é evidente. Claro, é isso. Mas é, sobretudo, diríamos assim, do ponto de vista de planeamento de aplicação, é que sou, diríamos, menos competente. E, portanto, diria assim, do ponto de vista de uma organização pastoral, de uma paróquia, para a aplicação, não diria tanto. Mas eu acho que, evidentemente, todas as últimas grandes encíclicas tocam em tópicos muito sensíveis da humanidade. Mas este acho que é um tópico especial. E, além do mais, esta recapitulação da própria doutrina social da Igreja, revelando que princípios já bastante antigos da doutrina social da Igreja acabam por ser atualíssimos,
do ponto de vista da sua aplicação a vários níveis, e, talvez infelizmente, diríamos, mas é assim, quer a política internacional, quer a economia internacional, quer, etc., encarregam-nos de nos mostrar que, afinal de contas, os grandes problemas continuam vivíssimos e que as grandes soluções são as mesmas, em grande parte, incluindo a questão da guerra, diga-se de passagem. Portanto, há um grande capítulo, o último, que não sei se foi escrito depois desta polémica que surgiu, entretanto, também internacionalmente, mas que vem mesmo a calhar relativamente a esse assunto. Portanto, tendo em conta isto tudo, eu acho que os assuntos tratados nesta encíclica são muitíssimo próximos aos nossos contemporâneos. Eh, Se as comunidades eclesiais não assumirem isso, é porque são comunidades eclesiais distantes da realidade do mundo. E pode acontecer, ou seja, o problema é que nós podemos ter, diríamos, uma experiência de fé e uma vida de cristianismo à parte do mundo como um recanto separado. E então, sim, diríamos, esta encíclica pode passar mais facilmente ao lado das comunidades eclesiais desse género, eventualmente mais preocupadas exclusivamente com a organização do rito dominical e pronto, e ficar simplesmente por aí, do que eventualmente ao conjunto dos humanos, porque isto toca em assuntos absolutamente do nosso cotidiano a vários níveis e que são assuntos importantes, independentemente de depois as pessoas estarem mais de acordo ou menos de acordo com a forma e com as propostas que aqui são apresentadas. Portanto, nesse sentido, acho que será provavelmente uma encíclica com bastante recepção. Eventualmente, como a Laudato Si acabou por ter. Acabou por ter. Eu posso. Sim, sim. Faz Eu favor. fazia referência, concordando com aquilo que o professor João Duque acabou de dizer, e eu acho que há aqui um desafio muito grande. Parece-me que há muita vontade, e como dizia o Otávio bem, hoje a Universidade Católica, na sua missão pública, tem este dever, ao fim de 3 dias está-nos a pôr já aqui nesta reflexão e nesta discussão, mas isto é expressão que a semente está a começar e ela pode ir mais longe. E já percebi da parte de algumas pessoas esta vontade de se começar a trabalhar também em bases mais pequenas. Há aqui o outro problema que pode acontecer, como dizia o professor João Duque, vai depender muito das sensibilidades das comunidades. E como não é uma encíclica muito diretiva ou nada diretiva, como está a falar daquilo que nós não sabemos de como vai ser daqui, não é por 10 anos, é daqui por uns meses, é daqui por uns dias. E este clima de incerteza, os cristãos e os católicos gostam muito daquilo que é certo, daquilo que está muito firmado a partir de uma ortodoxia, pode-se, não se pode, não se pode. E então, do ponto de vista moral, sempre fomos muito, com uma apetência muito sensível nesta forma. E eu por aí tenho algum receio, mas eu também acho que pode ser um caminho muito bonito. É essa a minha esperança também. E o Cristóvão ao lá dizia mesmo isso no dia da apresentação. Ele dizia que isto não é responsabilidade de alguns, é responsabilidade para todos. E então, deixar a minha comunidade fora desta responsabilidade é não estar a assumir a plenitude do desafio que o tempo presente nos mostra. Portanto, eu neste sentido considero que poderemos estar ou ter à nossa frente um tempo onde este tema, por inerência do mundo, vai confrontar-nos a todos e nós teremos de responder não segundo o que mais gostaríamos, mas numa fidelidade ao Espírito, porque é nesse sentido que somos responsáveis também na resposta que Leão XIV tanto nos desafia a fazê-la, está bem? Obrigado. O tempo tem passado a voar, então eu tenho um último convite, muito breve, a cada um de Eu vós. não posso responder. Pode, claro. Tem Obrigado. sugestões. Estamos cá só para, estamos cá para servir. Não, quando quando o Otávio estava a falar, uma coisa complicada, como é que vai chegar a Sim? todos os fiéis, eu lembrei-me do tempo Pois litúrgico é. que estamos a viver. Peço desculpa. Nós celebramos no domingo passado, celebramos o Pentecostes, o Espírito Santo. Alguém consegue explicá-lo?
No próximo domingo vamos celebrar o Domingo da Santíssima Trindade. Alguém consegue explicar isto bem? E não é por isso que nós não vivemos os carismas, não nos sentimos amados por Deus e não vivemos animados pelo Espírito. Não é por não sermos capazes de explicar a Santíssima Trindade como se aprende numa faculdade de teologia que nós não vivemos em comunhão, não vivemos em comunidade. E quando a gente olha para um documento do magistério, eu não tenho aquela noção de uma igreja discente para um público, peço desculpa, uma igreja docente para um público discente, ou seja, o Papa e os bispos ensinam e o resto dos fiéis ouvem e acatam. Não. Todos nós caminhamos na mesma direção, cada um com a sua vocação, com o seu carisma e digamos assim, com as suas responsabilidades. O Papa, ao publicar este documento, digamos assim, e nós vimos aqui, não traz grandes novidades, porque quem já estava atento a estes acontecimentos já tinha ouvido falar disto. O que é que o Papa faz no exercício do seu ministério? Apresenta aquilo que é o sentir da Igreja hoje, ou seja, propõe um documento que de alguma forma congrega todos os fiéis. Ora, a partir do momento em que nós nos sentimos congregados, confirmados e, digamos assim, interpelados neste sentido, todos na mesma direção, é evidente que as diversas comunidades, quando forem questionadas, a questão é essa, quando houver um problema, quando houver a experiência a que há que responder, que há que explicar, que há que dar um aporte a partir da experiência de fé, temos aqui mais um recurso. Como tivemos antes sobre a fraternidade, como tivemos antes sobre o amor humano, o coração e o amor, como tivemos antes sobre a ecologia e por aí adiante. Não me parece que uma encíclica seja um manual que todos temos que estudar. É um documento de referência que muitos devemos ler, que muitos devemos conhecer, mas que ele chega a todas as pessoas não pela leitura, mas pelas experiências e pelas dinâmicas que estes documentos promovem. É um bocado como a compreensão do que é o Espírito, do que é a Trindade. Não é por lerem os compêndios de teologia que ficam a saber. Podem explicar aquelas palavras. É por uma vivência, por uma inserção comunitária, por uma capacidade de viver de um determinado estilo, que isso sim torna-se luminoso e esta encíclica ajuda, de alguma forma, a nossa missão de dar-nos razões da nossa esperança, para usar a expressão de São Pedro, que de alguma forma podemos explicar o mundo em que estamos de uma forma mais fácil e mais segura. Sr. Luís Miguel, peço desculpa que a gente saiu ligeiramente de ordem e o cérebro aqui deu um nó, esqueci-me de si, não foi por mal. Os professores de moral alteram sempre a ordem, a gente já está habituado. É uma boa alteração, é uma boa. Olha, vamos ver, isso é uma acusação assim pesada, mas bem, nós vamos É uma já... brincadeira entre colegas, peço desculpa. Claro, claro que sim. Nós estamos já a caminhar para o fim desta conversa, enfim, passou num instante e acho que isso é sempre muito bom sinal. Eu queria deixar-vos um desafio curtinho para esta última intervenção de cada um, que é, se possível, numa frase, olhando para um conceito que Leão XIV coloca e que me parece muito bonito, que é a ideia recupera de São Paulo VI, da civilização do amor, que é muito pouco tecnológico, digamos assim. Por isso é que a encíclica não é só sobre inteligência artificial, é sobre uma quantidade de coisas. Sinais de esperança identificam, já falaram também de alguns, que atitudes se podem propor para que efetivamente esta construção da humanidade, da magnífica humanidade do futuro, seja uma civilização do amor. Pronto, para não alterar a ordem, criar Não, o problema foi confusões. meu. Eu é que tinha de estar mais Muito atento. bem. Mas Muito força, bem, claro. sim, sim. Sim, talvez nesse sentido, eu não gosto de ser muito idealista, evidentemente que haverá sempre problemas, como é lógico, isto funcionará tanto quanto possível, mas a questão da tecnologia, e concretamente a inteligência artificial, está a alertar-nos para a tal questão da encarnação. O valor do corpo e de vivermos encarnados e de toda a vulnerabilidade que isso implica. E nesse sentido eu diria, o meu otimismo está no facto de a nossa época nos alertar de forma especial para isso e para essa dimensão. Uma dimensão que provavelmente noutras épocas existia, mas esperava-se que fosse superada e ultrapassada. E hoje nós tomamos consciência cada vez mais firme que o nosso mergulho na realidade através do corpo, com toda a sua fragilidade, é a nossa grande possibilidade e a nossa grandeza.
Eu conectando com a ideia da civilização do amor de Paulo VI e a partir da leitura deste último documento, parece-me que a ideia do jejum é uma ideia muito útil neste sentido. Já o documento dele, e se a gente olhar à nossa volta, tem sinais disso, aquele fascínio ingênuo da tecnologia já está praticamente superado. Haverá sempre alguém, mas já está superado. Eu penso que já estamos com distância suficiente para perceber os benefícios, mas também os riscos, e olhar para os dispositivos tecnológicos, não a nível individual, mas a uma escala global e perceber o que eles efetivamente fazem nas diversas latitudes do globo. Nesse sentido, penso que este jejum para abstendo-me de tecnologia, de mediação tecnológica, me poder dar no corpo aos outros, à amizade, ao tempo, a mim mesmo, à família, a outras atividades artísticas, desportivas, que de alguma forma nos humanizam e nos ajudam a criar estes laços de proximidade e de interação com aqueles que nos são próximos, penso que será uma concretização muito interessante desse grande sonho da civilização do amor. E eu diria que, sobretudo, centrava-me em dois. O primeiro grande desafio que eu considero é esta humanização da técnica, que nós estejamos centrados nas máquinas que vamos ser capazes de construir mais potentes, mas o grande desafio, aconteça o que acontecer, é que nunca deixemos de ser humanos. Precisamos de permanecer humanos, sempre. E parece-me que é o grande desafio. Por outro lado, também acho muito importante. Eu aqui, diferente do professor João Duque, até pela área que leciono, já me sinto muito bem no terreno e então acho que é muito importante, de certa forma, construirmos uma esperança histórica, onde, de certa forma, temos que participar neste estaleiro do nosso tempo como sábios arquitetos da esperança, como ele tanto fala. E como é que se traduz isto? Reconstruindo vínculos de humanidade, fraternidade e solidariedade. Eu acho que é uma excelente maneira de concluirmos esta mais de 1h20 já de reflexão. Professor João Duque, professor Luís Miguel Figueiredo, professor Vítor Novaes, foi um gosto estar convosco Obrigado. esta tarde. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado Obrigado. também. E também eu aproveito para, em nome de todos, despedirmos daqueles que nos estiveram a acompanhar através das redes sociais e através da transmissão digital. Muito obrigado e chegamos assim ao fim desta conversa. Muito obrigado.